depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. No versículo 26, onde na minha versão diz, e depois das 62 semanas será tirado o Messias, tem uma outra versão que é mais precisa, e ela diz, será cortado o Messias. Quem tem essa versão que diz cortado? Levante a mão, quem tem? Temos 3 pessoas com essa versão cortado. Ok. Cortado, na verdade, é a expressão que me interessa nesta noite e para aquilo que vamos dizer. Pode fechar a sua Bíblia. Pai, nós te damos graça nesta noite. Mova-se neste lugar mais uma vez. Pai, além do louvor, além da adoração, agora para falar aos nossos corações e nos alimentar e nos encher de fortaleza da tua palavra. Em nome de Jesus. Pai, essas pessoas que vieram aqui nesta noite não podem sair daqui sem o alimento que vieram buscar, o alimento da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos, assim seja. Amém e amém. Digam graças a Deus. Muito bem. Tudo que foi dito até hoje, muito lindo, muito forte, um conteúdo realmente muito glorioso, e eu tenho na minha mente exatamente, absolutamente tudo que foi dito desde a abertura, e pelo fato de eu já vir treinando a mente para estudar a palavra já há alguns anos, e a gente adquire esta habilidade de reter as coisas. Quanto mais você estuda a palavra, melhor a sua mente retém a palavra quando ela é ensinada. E deixa eu dar uma dica para você nesta noite. Toda vez que houver um estudo da palavra, um ensino da palavra, que a sua mente se cansar, deixa eu colocar isso de uma outra forma. Se a sua mente se cansa diante de um estudo bíblico, isto pode ser um indicador de que o conteúdo bíblico que você tem dentro da sua mente é muito pouco. Como ele é muito pouco, a sua mente, o seu cérebro, precisa se esforçar muito mais para conseguir entender as coisas que estão sendo ditas, para conseguir conectar os pontos que estão sendo lançados naquela ministração. Então, como é que se resolve isso, pastor? Parando de estudar a Bíblia? Não. Você tem que se expor à Bíblia o máximo possível, estudá-la cada vez mais, para que quando você ouvi-la, aquilo se torne comum ao seu coração e você possa assimilar de uma forma melhor. Então, tudo que tem sido dito durante esses dias é realmente glorioso. Esta profecia é uma das profecias mais completas da Bíblia. Ela ocupa uma galeria de profecias que varam o tempo, que cortam o tempo, entram dentro de gerações e gerações, e que tem o seu cumprimento numa extensão de tempo muito longo. E apesar da profecia em si supostamente ter a duração de 490 anos, há alguns gaps entre a sétima e o início das 62, e depois um outro gap entre a 69ª e a 70ª semanas. O que faz com que o tempo corrido se torne muito maior. Vou dar um exemplo para você. A Bíblia diz que no dia da morte de Cristo, no dia da sua execução, do seu sacrifício, melhor dizendo, a Bíblia diz que estaria se encerrando a semana de número 69. A Bíblia diz, terminando as 62, porque 7 já tinham passado, ele disse, será cortado o Messias. Então Jesus morreu no final da 69ª semana, o que completaria um número total corrido de 434 anos. O problema é que houve uma pausa, assim que Jesus morreu, houve uma pausa, e a profecia não entrou imediatamente na semana de número 70, ou na 70ª semana, e esta pausa já dura 2010 anos, e talvez para ser um pouco mais exato,
porque Jesus nasceu no ano 4 antes de Cristo. Parece estranho, mas é verdade. Então, nós não estaríamos em 2010, nós estaríamos em 2006, se o calendário tivesse sido ajustado corretamente na época em que Jesus nasceu. O Gregório cometeu um erro, os calculadores que ajudaram Gregório a estabelecer o calendário cometeram um erro de 4 anos de diferença. E Jesus então teria nascido 4 anos antes da data que eles estabeleceram como ano zero. Então nós estaríamos em 2006, mais ou menos, ao invés de 2010. Então 2006, se for somado a esses 434 anos, você vê que já daria quase que 2.500 anos, a partir do momento em que saiu a ordem do rei Ciro para o povo retornar para a cidade, ou necessariamente quando saiu a ordem de Artaxerxes para a restauração da cidade de Jerusalém. Mas para onde que eu quero te levar? Eu quero te mostrar uma coisa um pouquinho diferente hoje. O texto diz, no capítulo 9, no versículo 26, diz: e depois de 62 semanas será cortado o ungido. E a palavra ungido aqui é a mesma palavra para Messias. E depois de 62 semanas será cortado o ungido. E o tema desta noite é exatamente este: e será cortado o ungido, ou Messias. E nós vamos entender o que é que o anjo estava dizendo, exatamente através das palavras que foram usadas pelo anjo Gabriel. O anjo Gabriel se comunicou com Daniel em hebraico, e as palavras que ele usou foram palavras medidas, palavras calculadas, porque as palavras na Bíblia têm poder. Nada na Bíblia está escrito por acaso, tudo está colocado de uma forma específica a nos transmitir princípios, verdades e revelações. Então o anjo Gabriel chega para Daniel e diz: olha, estão determinadas 70 semanas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer 6 coisas, e ele as denomina. E lá na frente ele mostra as 7 semanas e as 62. E quando chega no 26, ele diz: depois das 62 será cortado o ungido. Diga comigo: será cortado o ungido. Então, eu quero te levar agora para esse raciocínio. Quando nós chegamos no início dos evangelhos, qualquer um dos 4 evangelhos, você vai observar que os evangelhos alguns começam com alguma linhagem, como por exemplo, Mateus e Lucas começam com uma linhagem, a de Mateus um pouco maior, a de Lucas um pouco menor, e João começa mostrando a divindade de Cristo, mas os 4 evangelhos começam a sua história para mostrar como que se deu a história de Jesus, como que ela começou, como que foi o seu meio e como que foi o seu fim. Agora escute isto: embora o começo dos 4 evangelhos seja diferente em alguma coisa, você pode ler o início dos 4, você vai ver que os 4 evangelhos começam de uma forma um pouquinho diferente uma da outra. Mas o interessante é isto, que embora o começo não seja igual, o fim é idêntico. Porque, na verdade, a proposta final dos evangelhos é mostrar o sacrifício dele e a sua ressurreição. Então, os 4 evangelhos mostram a morte de Jesus de uma mesma forma, e os 4 evangelhos mostram a sua ressurreição, um com um pouquinho mais de detalhe do que o outro, mas todos eles se encerram da mesma forma, porque o alvo dos evangelhos é mostrar de que maneira terminou aquela história. Porque se Jesus tivesse vivido a magnífica vida que viveu, tivesse sido o homem extraordinário que foi, mas se não tivesse, as coisas não tivessem terminado da maneira que terminou, com ele sendo sacrificado, por isso que eu consertei a palavra no começo, executado, porque Jesus não foi executado. Os 2 ladrões, quer dizer, os 2 ex-ladrões, um ex-ladrão, o outro morreu ladrão mesmo, não é? Da direita e da esquerda, eles foram executados. Cristo não foi executado, Cristo foi sacrificado. É por esta razão que a trama para o sacrifício dele tinha que partir
da Câmara Sacerdotal. Tem gente que pensa que foi Roma que matou Jesus. Não, Roma não poderia matar Jesus. Roma não tinha poder para matar Jesus. E Roma não tinha autoridade para matar Jesus. Se Roma tivesse matado Jesus, teria sido execução. Mas Jesus não podia ser executado. Jesus precisava ser oferecido em sacrifício. E os únicos que poderiam oferecer um sacrifício eram os sacerdotes. E por isso que quando você lê nos evangelhos, quando começa ali a trama do Getsêmani, envolvendo Judas, envolvendo os sacerdotes, inclusive Caifás, Anás e Caifás, o sumo sacerdote e o filho, você percebe que a trama é toda sacerdotal. Eles não sabiam disso, eles não tinham a menor ideia de que eles estavam, mesmo apesar da sua trama, apesar de toda aquela tramóia, apesar de toda aquela desonestidade, apesar de todo aquele espírito de manipulação, escute bem, apesar de tudo aquilo, eles não sabiam que eles ainda assim estavam de alguma forma contribuindo para o propósito de Deus, porque Jesus não poderia ser levado ao sacrifício por outro senão um sacerdote. Por isso que tinha que ser eles. E a mensagem que o anjo trouxe para Daniel faz uma pausa significativa, e eu estava observando esse texto hoje, imaginando o seguinte: por que exatamente na morte do Messias, quando se cumpre a 69ª semana, há um gap, há um buraco tão grande, de já mais de 2000 anos? Ah, pastor, por causa da história da igreja. Tá certo, tudo bem, por causa da história da igreja. Mas é curioso que exatamente quando se cumpre aquilo que o anjo falou, olha, depois das 62 semanas será cortado o Messias. E a palavra cortado, que está em algumas versões, e eu copiei aqui na minha folha essa versão cortado, porque a versão tirado da minha Bíblia aqui não é a melhor versão. Depois que eu chequei no original hebraico, eu transcrevi aqui para a minha folha esta versão, que é a versão cortada, que é a versão atualizada, a versão cortada, e será cortado, ungido. E quando você usa a palavra cortado, o que te vem à mente? O que te vem à mente é, inevitavelmente, um objeto cortante, não é verdade? Pode ser usado figurativamente? Pode ser usado figurativamente falando, mas mesmo figurativamente falando, quando você usa a palavra cortado, o que vem à sua mente é um objeto cortante, uma tesoura, uma knife, um facão, alguma coisa, um objeto cortante que está cortando alguma coisa. Então, quando diz, será cortado o Messias, essa expressão tem uma grande importância para aquilo que nós queremos ver. Olha comigo, por exemplo, o que aconteceu com Jesus em dois textos do Evangelho. Corra comigo para João capítulo 19, versículo 30. João capítulo 19, versículo 30. Eu acho que você vai amar mais Jesus depois dessa mensagem de hoje. Quem achou João 19:30? Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Repita, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Corra agora para Mateus 27:50. Nós vamos unir os dois textos. Mateus 27:50. Enquanto você procura, eu vou repetir João para você lembrar. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Agora olha Mateus 27:50 e 51. De novo bradou Jesus com grande voz e entregou o espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo, a terra tremeu, as pedras se fenderam. Repita comigo três coisas que tem nesses textos. Diga: está consumado,
Diga, o véu do santuário se rasgou. E diga, as pedras se fenderam. Então agora, vamos unir essas pecinhas. Imagine comigo que Daniel está aqui orando, lendo o profeta Jeremias e orando. De repente veio o anjo Gabriel, se põe diante dele e diz, eu vim te fazer entender a visão. Eu vim trazer para você o entendimento. Presta atenção no que eu vou te dizer. 70 semanas e blá, 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 blá. Quando chega no versículo 26, ele diz assim, ó, depois das 62 semanas será cortado o Messias. E quando ele fala de cortar o Messias, de ser cortado o Messias, ele diz, e nada lhe subsistirá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o templo. Aí ele já pula, que é uma das coisas que as pessoas têm dificuldade de entender em profecias, que às vezes profecias pulam no tempo em eras. Às vezes no mesmo versículo existem eras de diferença. A prova está no versículo 26. Será cortado o Messias, vamos supor, ano 0, e nada lhe subsistirá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá o santuário. No mesmo versículo já pulou 70 anos. 70 anos no mesmo versículo. E o seu fim será como uma inundação, e até o fim, já está falando dos dias atuais, haverá guerra e estão determinadas assolações. Então, num versículo só, existem 2 saltos na história, um salto de 70 anos, e depois um outro salto de quase 2.000 anos, 1.900 e poucos anos, num único versículo. Mas o que me interessa agora é o seguinte, o anjo chega e fala, olha, quando terminar as 72 semanas será cortado o Messias. Aí Jesus vem, vive a sua vida 33 anos, é preso, é levado ao Calvário, e quando chega no Calvário, depois de horas ali agonizante, Jesus dá um brado, que até hoje eu entendi apenas de uma forma. Eu entendi da seguinte forma, está consumado o que é a obra da redenção. Pai, na tua mão entrego o meu espírito, está consumado. A obra da redenção, ele fez, ele conseguiu, ele chegou ao final, 33 anos de vida sem pecado, uma vida reta, justa, chegou ao ponto de ser oferecido como sacrifício perfeito diante de Deus, e por causa da sua morte na cruz do Calvário, você e eu alcançamos a salvação. Mas hoje eu vi de uma forma diferente, porque aquele anjo que foi falar com Daniel, algumas centenas de anos antes, foi enviado exatamente por Jesus, porque Jesus é Deus. Jesus sabia exatamente que naquele momento em que ele estava pendurado naquela cruz, e que se o seu fôlego de vida estava se esvaindo, ele sabia que naquele momento, ele também estava fechando um ciclo, ele estava cumprindo uma palavra profética, ele estava fechando um ciclo. Então quando ele diz, está consumado, eu consigo enxergar hoje 2 níveis diferentes para esse está consumado. Nível número 1, está consumado o plano da salvação. Você não precisa mais se preocupar, Marcelo, você está salvo. Giane, você está garantida. Sua salvação, Pedro, você está salvo. Mara, você está salvo, está consumado. Você não precisa fazer mais nada para agradar a Deus, a não ser aceitar o Filho dele como seu Salvador. Está consumado o plano da salvação e está consumado. Dá um glória a Deus. Mas agora eu consigo enxergar um outro nível. Está consumado o quê? A 69ª semana. Jesus estava em segunda instância, dizendo, olha, estou fechando aquele ciclo, está consumado. E agora eu vou provar para você o que eu estou dizendo, porque toda revelação precisa de um amparo textual. Em primeiro lugar, será cortado o Messias. Escute isto. A palavra que o anjo Gabriel usou para Daniel é a palavra karate. K-A-R-A-T-H, que em inglês seria karath. Karate para nós. O que significa a palavra karate em hebraico? Fazer uma aliança através de um corte na carne, perfurando as partes. Oh my God. O que significa quando o anjo falou, e será cortado o Messias? Porque, posso dizer uma coisa? Quando eu li esse texto, e será cortado o Messias, que eu já dei aula, já ministrei sobre 70 semanas muitas vezes.
Mas esse aqui é o problema de pegar uma profecia como as 70 semanas de Daniel e querer dar ela toda numa mensagem de 1h30, que sejam 2 horas. A gente passa por cima de muita coisa. Então, será cortado o Messias? O que diz na sua versão? Será morto o Messias. Porque subentende-se que esse será cortado o Messias é uma expressão, uma expressão subjetiva. Não é algo literal. Como assim cortado? Ninguém vai estar com a naife lá cortando o Messias. Será cortado o Messias como? Na minha versão diz, será tirado o Messias. Na versão dela diz, será morto o Messias. Mas na versão de alguns diz, será cortado o Messias. Porque a palavra hebraica é cortado mesmo. E ela significa exatamente isso, fazer uma aliança através de um corte na carne, perfurando as partes. Agora escute isto, pelo amor de Deus. O dia em que Jesus foi cortado desta forma, que ele sofreu um corte, não estou falando o furo, eu me refiro ao corte. O dia que ele foi cortado na sua carne e perfurado, esse dia foi na cruz, exatamente o que nós vemos na cruz, quando os guardas lhes perfuraram o lado com uma lança, um objeto cortante, porque havia um tempo de duração considerado tolerável para a pessoa ficar na cruz, quando o indivíduo era muito resistente, e ele não morria naquele tempo, e porque o camarada era muito resistente, ele era pendurado de tal forma, em que ficava um gap aqui nas pernas. Então esse gap é exatamente para o corpo arriar e causar asfixia, porque a morte na cruz era por asfixia. A pessoa não perdia sangue o bastante para morrer. Então a morte era por asfixia. Era uma morte lenta, profundamente dolorosa. A pessoa ia morrendo por asfixia. Então um indivíduo que era muito resistente, que tinha um preparo físico muito bom, whatever, ou que queria de qualquer maneira lutar para viver, o que acontecia? Ele não cedia. Quando ele ia, de repente ele firmava de novo lá e sustentava, daí a pouco não aguentava, riava de novo, estava morrendo, ele levantava outra vez, e aquilo ia por horas e horas. Então o que os guardas faziam quando chegavam a um certo limite que eles já não aguentavam? Eles pegavam um instrumento qualquer, uma marreta, uma coisa qualquer, e ia nos joelhos do indivíduo crucificado e quebrava os 2 joelhos. Ao quebrar os 2 joelhos, o corpo arriava e não tinha jeito, o indivíduo ia morrer mesmo, porque ele não tinha mais condições de se sustentar sobre as suas pernas. E se você prestar atenção, isso aconteceu na cena da cruz. Só que o que eles fizeram? Eles quebraram as pernas dos 2 ladrões, mas quando chegaram em Jesus, o texto diz, eles chegaram para quebrar as pernas de Jesus, o texto diz que Jesus já estava morto. Exatamente logo após este está consumado, que no livro de Mateus, a coisa é colocada de uma forma um pouco mais vibrante, eu gosto disso. De novo bradou Jesus, com grande voz. Se você acha que eu estou gritando aqui hoje, você não tem ideia do que Jesus fez naquela cruz. Bradou Jesus com grande voz e entregou o seu espírito. O momento da morte dele, que o anjo Gabriel tentou passar de forma profética, ele não podia dizer mais do que aquilo que ele estava dizendo, porque aquilo era profético, e aquilo era 500 e tantos anos antes de Jesus, ele não podia dizer de outra forma, a não ser da forma que ele estava dizendo. Tinha que ser codificada, profética, porque lá na frente tinha mais coisas por acontecer e outras revelações por acontecer um pouco mais adiante. Mas o que Gabriel estava passando de forma velada, quando ele usou a palavra cortado Messias, ele estava dizendo exatamente isto. Olha, e eu vou ousar dizer o que eu vou dizer aqui. A 69ª semana se cumprirá quando eles cortarem o Messias. No dia do corte, naquele dia que ele expirar, que ele for cortado, então nesse dia se cumprirá a 69ª semana, que ele chama de 62, porque as outras 7 já tinham passado, somadas a essas 7, dá 69 semanas. Quem está entendendo? João 19:34 diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança
e logo saiu sangue e água. Diga comigo, sangue e água. Então, por que é importante? Por que historicamente é importante esse corte que Jesus sofreu? Ele também teve as suas mãos perfuradas. E no dia que ele encontrou com Tomé, ele falou com Tomé: Tomé, sou eu, Tomé. Você está achando o quê? Está achando que é um fantasma? Sou eu, rapaz. Olha aqui, toca aqui na minha mão. Põe o teu dedo aqui no meu lado. E Tomé botou o dedo. Tomé testou, porque Tomé não estava acreditando. Então Jesus, mesmo depois de ressuscitado, de uma forma sobrenatural, que nós só vamos entender no céu, de uma forma sobrenatural, Jesus conservou no seu corpo glorificado, de volta ao seu estado pleno como Deus, eterno como Deus, ele conservou as marcas das suas feridas. Então, quando você chegar na eternidade, quando você for arrebatado juntamente comigo, e nós chegarmos das nuvens, encontrarmos com Jesus, não temos como confundi-lo com Miguel, com Gabriel, com nenhum arcanjo, com nenhum querubim, nenhum serafim, porque ele vai ser o único flutuando lá em cima que tem marcas nas mãos, nos pés e uma ferida do lado. É a marca do preço da sua salvação. A marca de quanto custou tirar Jefferson Neto da sarjeta. E quando eu chegar lá em cima, levado pelos anjos, eu vou dar de cara com ele. Primeiro, ele vai estar sentado sobre um cavalo branco. Chique, imagina. Eita glória. E João ainda viu mais, porque a coisa vai sendo vista paulatinamente aos poucos ao longo da história. João ainda viu mais. Diz que ele tem escrito na sua coxa direita: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele tem um roupão lindo, branco, assentado sobre um cavalo magnífico. E ele vem assentado sobre aquele cavalo e escrito na sua roupa, sobre a sua coxa: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque, imagine, quando você der de cara com os exércitos celestiais, é coisa linda demais. Você não vai saber para que lado olhar. Tanta coisa maravilhosa, tanta coisa linda. Mas quando você bater o olho nele, quando você olhar para ele, meu irmão, não vai ter como você confundir. Você vai saber de longe. Quando você estiver indo daqui e você for olhando de longe, ó, já estou vendo, Jesus é aquele lá, ó. Jesus é aquele assentado naquele cavalo. Eu estou vendo Jesus daqui. Você vai ver ele de longe, você vai saber que ele é o autor da sua salvação. Digam graças a Deus. Agora, por que historicamente ele ter sido perfurado do lado é importante? E eu vou dizer isso até de uma outra forma. Por que ele ter sido perfurado do lado seria mais importante do que os furos das mãos e dos pés? Porque embora a palavra de Gabriel, e no fim das 62 semanas será cortado o Messias, e a palavra diga, uma aliança feita através de um corte na carne, com as partes perfuradas. Come on, isso não pode ser coincidência, gente. Isso não pode ser coincidência. Embora a palavra de Miguel reporte para todas as feridas que ele tinha, e a Bíblia diz que eram 6 feridas, pelo menos, né? Uma em cada pé, 2. Uma em cada mão, 4. Uma na fronte, na cabeça, por cada coroa de espinho, 5. E uma do lado, 6. Ele trouxe 6 marcas no corpo. Todas elas são importantes, porque as 6 marcas estavam lá, e ele morreu, sofreu, e é conhecido na história por causa dessas marcas. Mas por que o corte é diferente do restante? Por que o corte do seu lado é diferente do restante? A resposta está exatamente no que diz João capítulo 19, verso 34. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, para testar se ele estava morto. E logo saiu, diga comigo, água e sangue. Água e sangue. E se o que eu estou dizendo faz sentido, porque Deus é muito preciso, não se esqueça disso. Deus é muito preciso. Será cortado o Messias. No final das 62 semanas será cortado o Messias. Então, no meu entender profeticamente, há um momento durante a morte, um momento preciso, exato, em que a coisa se cumpre. Quando ele diz, está consumado, morre. Morre, o soldado vem e fura. Quando o soldado fura, corta ele,
sai sangue e água, naquele momento está fechando um ciclo, está se cumprindo o que o anjo disse, a 62ª semana, após as outras 7, dando 69, estava se cumprindo naquele momento, para que um novo ciclo se abrisse. E esse novo ciclo eu vou falar no sábado. Que ciclo é esse? Que se abriu a partir daquele momento que ele expirou e que o seu lado foi cortado. O texto diz que saiu sangue e água. Tem um outro texto na Bíblia, eu não vou ler agora, está em João capítulo 2, versículo 4, você vai lembrar muito bem, quando Jesus estava na festa de Caná da Galileia, quando ele fez o seu primeiro milagre, segundo nos reportou João. Multiplicou, ele transformou água em vinho, numa festa de casamento, e a partir dali a sua fama correu por todas as regiões. Uma coisa curiosa que acontece naquela festa, é que a mãe dele fica sabendo primeiro do que ele, que acabou o vinho, e que agora está todo mundo apavorado, desesperado na festa, porque festa judaica sem vinho é um fracasso. E agora como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Aí a mãe de Jesus vem a ele e fala: meu filho, olha, acabou o vinho da festa, vê o que você pode fazer, você pode fazer alguma coisa? Acabou o vinho da festa. Ele vira para a mãe dele e diz assim, João 2,4, ele diz assim: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda não é chegada a minha hora. Sabe qual é o problema? Onde é que está? O que é que me intriga nesse texto? É que 10 ou 15 minutos depois, ele faz o milagre. Então, como que não é chegada a hora? Se 10 ou 15 minutos depois, ele vai lá e opera o milagre. Ora, baseado no que eu estou analisando aqui, do será cortado o Messias, do que acontece quando se cumpre literalmente, o momento em que o relógio bate, põe para se cumprir a 69ª, para fechar aquele ciclo e abrir o próximo, é o momento em que o lado dele é aberto. Isto me prova uma coisa, que 5 minutos para Deus faz uma grande diferença. Deus não antecipa milagre e Deus também não atrasa milagre. Deus faz as coisas na hora certa, e se você desistir 10 minutos antes de esperar e de crer, você vai perder o milagre por causa de 10 minutos. Porque Deus tem um relógio muito preciso. O reloginho de Deus bate na hora certa. Ele vira para a mãe dele e fala: mulher, o que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Ainda faltava 15 minutos para chegar a hora dele. E nem para a mãe dele ele antecipou aqueles 15 minutos. Bom, tudo bem, mãe, só falta 15 minutos no relógio do pai para começar os milagres. O que é 15 minutos? Deixa eu então, traz aqui essa água, deixa eu resolver esse problema. Não, ainda não é chegada a minha hora. Deixa bater os 15 minutos, os 20 minutos, porque quando bater o horário, quando bater a hora de Deus na sua vida e na minha vida, meu irmão, tudo muda de uma hora para outra. Você vai ter surpresas gloriosas com Deus, se você souber esperar mais 10 minutos. Espera mais 10 minutos. Espera mais 15, espera mais um dia. Espera mais uma semana. Porque vai chegar a hora de Deus. Vai chegar o horário de Deus. E quando chega o horário de Deus, ninguém pode impedir o seu agir. A mesma coisa acontece aqui, por quê? Porque em nenhum momento do sacrifício de Jesus, vou repetir, para quem deu uma distraída de 3 segundos, em nenhum momento do sacrifício de Jesus, ou em nenhum outro momento do sacrifício de Jesus, ele derramou sangue e água ao mesmo tempo. Em nenhum momento. No jardim do Getsêmani, quando ele começou a suar, o sangue se tornou em sangue, o suor se tornou em sangue. Ao invés de suar água salgada, cloreto de sódio, ele suou sangue, tão grande que era a sua agonia. Mas o único momento em todo o seu sacrifício em que fluíram ao mesmo tempo sangue e água foi exatamente no momento em que cortaram a sua carne
para que acontecesse esta aliança do Karat. K-A-T-A, K-A-R-A-T-H. Para fazer esta aliança na sua própria carne, através de um corte na carne, com as devidas perfurações. Por que, pastor, que isso é tão importante? Porque, em primeiro lugar, o sangue fala do cordeiro morto, e a água fala do poder da palavra. Corre comigo aí para Apocalipse capítulo 12. Vai comigo, Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Quem está entendendo até agora? Você vai ver que não tem nada por acaso, é muito lindo, é muito maravilhoso. Apocalipse 12, quem achou? Versículo 11. É o livro mais fácil de achar na Bíblia, né? Gênesis e Apocalipse. O que diz aí Apocalipse 12, 11? Quem sabe ler português? O que diz aí? Pode ler 4, 5 junto, vai lá. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Capítulo 12 está contando ali a história da batalha contra Satanás. E conta desde o momento em que Miguel o expulsou do céu, no versículo 4, e aí vai falando, mostra que ele é o acusador, que ele acusa os filhos de Deus diante de Deus, etc e tal. E quando chega no versículo 11, João, escrevendo a sua carta, diz literalmente isso, diz, e eles o venceram, dizendo que ele era o acusador das nossas almas, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Agora corre comigo, você não pode perder tempo. João capítulo 7, versículo 38. Perdão, Efésios capítulo 5, versículo 25, não João. Efésios 5, 25. Quem achou, vai dando um amém aí, Jesus. Efésios 5, 25. Como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, a fim, verso 26, a fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra. Lavagem da água pela palavra. Então o que acontece? É muito simples, até novo convertido hoje dentro da igreja hoje já sabe que água é símbolo da palavra. A água é símbolo da palavra. Quando chega em Apocalipse 12, 11, fechando a história da humanidade, a Bíblia diz, e eles, você vai pegar talvez em 10 minutos, e eles o venceram pelo sangue e pela palavra do seu testemunho. Aí voltando lá na cena da crucificação, exatamente no momento em que acontece o Karat, quando ele é cortado, de dentro dele flui o quê? Sangue e água. Então aquilo ali era simbólico. Escuta o que eu vou te dizer. No capítulo 9 de Daniel, quando passa do capítulo 26, como é um texto profético, e eu já expliquei, aquilo vai pulando de eras, o texto ganha uma conotação de tempo do fim. E o texto começa a falar do anticristo. O último versículo do capítulo 9 é uma alusão ao anticristo. Diz que esse príncipe virá no final, diz que ele fará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício. Ele está falando da grande tribulação, ele está falando dessa semana que está faltando, que nós vamos falar no domingo à noite, a 70ª semana, a semana de número 70. O último versículo do capítulo 9 de Daniel fala dessa última semana que está faltando. Diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, porque é o que está faltando. No dia que Cristo morreu, no dia que cortaram Jesus, se cumpriu a 69ª, está faltando uma, e o último versículo diz, e ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e fará cessar o sacrifício na metade. Então, basicamente, do 26 em diante, a coisa já aponta para a performance do anticristo. Por isso que esse corte aqui de Jesus,
é extremamente importante como um divisor de águas, como um divisor de eras. É mais ou menos o seguinte: enquanto Jesus não derramasse aquele sangue e aquela água, o sangue é o sacrifício, a água é a palavra. Sangue, sacrifício, água, palavra. Enquanto Jesus não derramasse o sangue e a água, as coisas que aconteceriam a partir dali, como por exemplo, rasgar o véu do templo, tremer a terra e tremer as pedras, ou fundir as pedras, fender as pedras. O sol se escureceu, a terra tremeu, os soldados em volta, todos ficaram apavorados, porque viram tudo aquilo acontecer, mortos ressuscitaram, o véu do templo se rasgou, e as pedras, diga pedras, as pedras se fenderam. Agora escuta isto: nada daquilo podia acontecer enquanto ele não vertesse sangue e palavra, sangue e água, porque aquilo era o sinal de que o que está no final do capítulo 9, não apenas vai acontecer, mas é a garantia de que o que vai acontecer ali não tem poder sobre a igreja, porque nós estamos marcados por aquele corte que verteu sangue e água. Aquele corte é a marca, aquele corte liberou o que nós precisávamos. E eles o venceram pelo sangue e pela palavra. Eles o venceram pelo sangue e pela palavra. Pelo amor de Deus, se a igreja entendesse isso, olha o que a Bíblia está me dizendo. Dá uma olhadinha para as igrejas que nós temos hoje no século XX. Será que as igrejas estão sabendo disso? Que nós vamos vencer Satanás pelo sangue e pela palavra apenas? Será que o povo de Deus está sabendo disso? Parece que não. Porque o cristianismo está tão complicado hoje. Ser igreja. As pessoas não querem mais ser igreja, elas querem fazer igreja. Fazer igreja é menos comprometedor do que ser igreja. É mais fácil dizer amai-vos uns aos outros do que amar uns aos outros. É mais fácil dizer irmãos, precisamos orar, do que orar. É mais fácil dizer dê a segunda face se baterem na primeira, do que dar de fato. É mais fácil citar a Bíblia do que viver a Bíblia. É mais fácil pregar a Bíblia do que viver a Bíblia. É mais fácil cantar a Bíblia do que viver a Bíblia. Então escute o que eu vou te dizer. Não sei de que forma que isso entra no seu coração, mas talvez o grande erro da igreja do tempo do fim, ou do povo de Deus do tempo do fim, é porque nós estamos tentando fazer igreja, ao invés de apenas ser igreja. Porque se nós formos igreja naturalmente, nós também faremos igreja naturalmente. Porque vai ser uma consequência natural. As pessoas vão olhar para nós, pastor Marcelo, vão olhar para nós com naturalidade e vão ver a igreja operante, atuante, viva, respirando. Eu não vou precisar sair com folheto pela rua. Entenda bem, eu não sou contra isso não. Sou contra não. Até falei para minha esposa esses dias, eu vou parar com o programa no rádio. Dia 12 agora de março vence o nosso contrato. Falei, vou parar com o programa, vou ficar uns meses fora do rádio. Porque as pessoas viciam com essas coisas. Viciam. As pessoas dizem, pastor, que mensagem tremenda no rádio e tal. E às vezes as mesmas pessoas, eu não vejo mudança nessas pessoas. E essas coisas vão incomodando a gente. Porque a gente aprende a fazer ao invés de ser. Digam graças a Deus. Então escute bem isto. O sangue fala do sangue mesmo, do sacrifício. E a água fala da palavra. Eles o venceram pelo sangue e pela palavra. Agora, tchan.
A igreja precisa se identificar com o Messias perfurado. O que a profecia diz? Depois das 62 semanas será cortado o Messias. E não será mais naquela forma humana, naquela forma terrena. Não será mais. Porque a partir daquele momento, do corte do Messias, quando ele libera as armas da nossa vitória, sangue e palavra, sangue e água, a partir daquele momento abre um novo tempo. Vê se você consegue enxergar, como eu estou enxergando no meu espírito, uma nova dimensão, quando furaram nele, e saiu e vazou dele aquela água, aquele corte do seu lado, abriu uma outra dimensão no mundo espiritual, e liberou sobre eu e você o que nós precisávamos, para hoje cantar vitória, poder dizer leão de Judá, poder dizer no santo dos santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua palavra é meu prazer, presença é o meu prazer, a palavra também é o prazer. O único jeito de nós podermos dizer essas coisas hoje é você estar debaixo do sangue da palavra. Isso está fazendo sentido na sua mente de forma simples, como está fazendo na minha? Você sabe o que a igreja deveria ser desde o Novo Testamento? Um ajuntamento de pessoas para estudar a palavra. Olha o Novo Testamento, não é coisa da cabeça do Jefferson, pelo amor de Deus. Leia Atos. Eles partiam pão de casa em casa e estudavam a palavra. Tudo isso que a gente faz hoje, esse malabarismo, a gente faz campanha de não sei o que lá, e traz fulano, e traz o cantor, e traz não sei quem, traz isso, e traz aquilo para atrair gente, isso depõe contra nós. Agora, se a gente quiser viver um modelo de igreja falso, que vai ser desmascarado na eternidade, só porque aquilo sustenta o nosso ego, então tudo bem. Então vamos injetar dinheiro na Cassiane, tadinho, não tem nada com isso a Cassiane. Eu estou dando um exemplo para você. Porque é a mais famosa, né? Primeiro nome que vem na mente, tadinha. Está gravando ali, não temos nada contra a Cassiane, viu? Mas está me entendendo, gente? Não, porque alguma coisa, o meu ego precisa ser estimulado, eu preciso, sabe, I need to feel good. Mas deixa eu te dizer isso aqui. A igreja precisa se identificar com o Messias perfurado. João 7,38. Diego, vem cá rapidinho. João 7,38. Pode ficar na porta aí. João 7,38. Escuta isto. A igreja precisa se identificar com Cristo perfurado. Quando furaram Cristo, o que aconteceu? Saiu o que de dentro dele? E água saiu de dentro dele. Então olha isso aqui que eu achei na Bíblia. João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de águas vivas. Eu tenho uma notícia para te dar. Deus vai ter que furar você do lado para esse rio brotar. Deus vai ter que nos furar do lado, porque enquanto Jesus não foi cortado, a água não brotou. O sangue ainda brotou, o sangue brotou na fronte, o sangue brotou na mão, o sangue brotou no pé, o sangue brotou nos machucados, nas chicotadas, mas a água não. A água estava embutida, interna, a água estava escondida, a água parece que é mais íntima. O sangue está aqui, ó. Fura, pega um alfinete e dá um furinho em qualquer lugar do seu corpo, qualquer canto, na pontinha do pé, qualquer extremidade, vai brotar um pontinho vermelho.
Mas a água está escondida lá dentro. A água é mais íntima. A água é mais pessoal. É mais profunda a água. Por isso que tinha que furá-lo. No final das 62 semanas será cortado o Messias. O Messias vai ser cortado. Porque sem corte não tem água. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. Quem crê em mim, como diz o quê? As Escrituras. A água fala de palavra. Do seu interior correrão rios de águas vivas. Você sabe por quê? Que quanto mais você sofre, mais autoridade você tem. Você já tinha prestado atenção nisso? Quem aqui está na igreja há alguns anos? Levante a mão. Você já percebeu isso? Que quanto mais você sofre, mais o tempo passa, mais você sofre, maior é a sua autoridade? Para chegar e falar em nome do Senhor e dizer assim diz o Senhor, e profetizar, e pregar, e cantar, e ser usado por Deus. Por isso que Paulo disse, não venha com onda para cima de mim, eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Paulo diz, não vem que não tem. Vocês não estão falando com nenhum moleque, vocês não estão falando com nenhum neófito, vocês não estão falando com nenhum coadjuvante, nenhum freshman. Eu trago no meu corpo as marcas dele. Ou seja, eu falo com autoridade. Eu sofri com ele, então eu vou reinar com ele. Agora, quando a igreja não quer se identificar com o Messias perfurado, o Messias cortado, a igreja não quer. A gente só fala de ressurreição. Claro, a ressurreição é realmente o selo. Mas a gente só fala da ressurreição e o corte. É o corte que libera, meu filho, o que você tem de mais precioso dentro. Olha quem você é hoje, depois de tudo que você passou. Olha a sua família, a sua história, você sozinho mesmo, olha quem você é hoje. Depois de tudo que você passou, e o diabo jurava que ia te destruir. Não te destruiu, pelo contrário, você está mais forte hoje do que antes. Você está melhor hoje do que ontem. Mais forte, mais resistente. Você sabia que um osso dificilmente quebra duas vezes no mesmo lugar? Sabia disso? A menos que a pessoa tenha osteoporose, doença nos ossos. Mas se o osso é normal, está tudo bonitinho, dificilmente ele quebra duas vezes no mesmo lugar. Porque quando ele quebra naquele lugar, ele gira, ele calcifica em volta e ele engrossa a parede. Ele quebra do lado, mas não quebra ali onde quebrou. Ih, Jesus. Então aquela área que você foi atingido, machucado, cada um aqui tem uma história, cada um tem uma área da vida que talvez foi machucado, ferido, não deu certo, fracassou. Eu tenho uma notícia para dizer para você, pois é naquela área que você hoje pode dar aula. É naquela área que você tem autoridade para falar, porque ali o diabo não te quebra nunca mais. Digam glória a Deus. Quase terminando. Está liberado, Diego, se precisar. A marca do Messias nas sete igrejas da Ásia. A igreja precisa se identificar com o Messias cortado ou perfurado. E nós vemos a marca do Messias nas 7 igrejas da Ásia. Quando Jesus deu para João as cartas para as igrejas, João escrever e mandar as cartas, ele deu para João 7 nomes. Ele escolheu, o próprio Jesus escolheu. Pegou Éfeso, Apocalipse 2:1, Esmirna, Apocalipse 2:8, Pérgamo, Apocalipse 2:12, Tiatira, Apocalipse 2:18, Sardes, Apocalipse 3:1, Filadélfia, Apocalipse 3:7 e Laodiceia, Apocalipse 3:14. Agora, o interessante é isto, são 7 igrejas, mas só 2 não sofreram repreensões. A de Esmirna e a de Filadélfia. Todas as outras 5, Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia, foram repreendidas, exceto Esmirna
e Filadélfia. Agora escute isto, que coisa impressionante. Esmirna é a segunda e Filadélfia é a penúltima. Éfeso é a primeira e Laodiceia é a última. Quando você olha para Esmirna, que é a segunda, e Filadélfia, que é a penúltima, você encontra exatamente os dois períodos da igreja de maior sofrimento e de maior fidelidade, pastor Marcelo. A de Esmirna fala do segundo período da igreja. A primeira igreja, que era a igreja dos apóstolos, tinha demais. Imagina, Giane, uma igreja liderada. Imagine se o seu pastor aqui hoje fosse um apóstolo que tivesse andado com Jesus pessoalmente 3 anos. Você, membro de uma igreja onde o seu pastor andou com Jesus 3 anos. Essa é a igreja de Éfeso, é a igreja do primeiro século, a igreja do Senhor, a igreja modelo, mas uma igreja modelo cheio de problemas. Leia a carta de 1 Coríntios, cheia de problemas. Uma igreja cheia de conflitos. Você está achando que só tem problema na Full Revival? Dá uma lidinha em 1 Coríntios. Uma igreja cheia de problemas, conflito entre apóstolos, desentendimento entre líderes, traição, disputa por poder, tinha tudo isso na igreja primitiva. Incesto, prostituição, irmão processando irmão, era uma farra. Aí vem a igreja da segunda fase, que, segundo os historiadores, compreende do ano 200 até mais ou menos o ano quase do 2º ao 4º século. Esta é a igreja que não recebe repreensão, a igreja de Esmirna. Porque a igreja de Esmirna não tinha 1/10 que a igreja de Éfeso tinha. Entenda, estou falando não de regionalismo, estou falando de eras. A igreja de Esmirna não tinha 1/10 do que a igreja de Éfeso tinha.